eu não vou ser oportunista aqui de dizer que quando eu vi a escalação, eu bati o olho e falei, ih, agora vai dar, hein? Agora a gente vai se classificar. Não, eu estava muito preocupado. Não do ponto de vista sem bola. Eu entendi o Fluminense jogar com 3 zagueiros hoje. De verdade. E as pessoas que conversaram comigo antes do jogo, a galera lá do grupo de membros, um abraço para todos. João, Lucas, Douglas, meu amigo Marco, Daniel, Érico, um abraço para vocês. E eu falava lá no grupo de WhatsApp dos membros aqui do canal. Falei, cara, eu tô preocupado com essa formação. Não do ponto de vista sem bola, acho que o Fluminense tem condições de marcar bem. A equipe da Inter joga melhor em transição. Acho que o Fluminense com 3 zagueiros, com 2 caras fazendo uma linha de 5, eu acho que essa possibilidade existe. A minha preocupação é o Fluminense com a bola. Como é que esse time vai ligar contra-ataque só com áreas ali na frente? Eu falava, cara, esse trio de meio campo vai ter que fazer o jogo da vida. E eu tava preocupado. Falei, cara, esse jogo... Porque quando você olha uma escalação, e eu não tenho nenhum problema com formação. Não acho que nenhuma formação é ruim. Se você tem as peças disponíveis, as formações podem ser eficientes, de acordo com os jogadores que você dispõe. Então, um 3-5-2 pode ser extremamente ofensivo, como um 4-3-3 defensivo. O Fluminense hoje, você olha para a escalação, entra com 3 zagueiros e 3 volantes. Pressupõe retranca total. Mas isso também tem muito a ver com postura. Algo que o Fluminense teve contra o Borussia. O Fluminense não teve a bola na maior parte do tempo contra o Borussia e jogou muito bem. E da mesma forma hoje. Hoje talvez tenha menos ainda. Apesar de ter criado bem mais. Eu não tenho problema com isso, de jogar sem a bola. Você pode fazer um jogo sem bola, perfeito, mas quando tiver a bola, agredir. Essa era a minha preocupação com essa escalação. Beleza, vamos fechar uma linha de 5 aqui, fazer um 5-3-2, atacar num 4-3, num 4-4-2. Na teoria, pode funcionar. Tá, mas quem é que vai levar esse time à frente? Você tem o Arias ali, pô, o Cano? Não. Nonato, que foi o homem mais à frente do meio campo. Bernal, muito posicional. Não vou mentir, eu não gostei quando saiu a escalação. Falar depois é fácil. Não gostei. Tá muito preocupado mesmo. Mas a postura do Fluminense desde o início, rapidamente, me mostrou o contrário. E aí vamos falar já sobre o jogo. Com 2 minutos, para mim, um lance capital, o Fluminense abre o placar. Fica uma bola dividida no nosso campo ofensivo, depois ela sobra para o Arias, ele cruza, a bola desvia na defesa e a zaga da Inter para. Fica uma indecisão ali de quem iria marcar o Cano. O Cano, meu amigo, a gente pode falar o que for dele, que ele está muito mal fisicamente, que ele não acompanha jogadas e tudo é verdade, mas covardia ali não tem. O que não falta no Cano, né? O que falta no Everaldo sobra no Cano, que é coragem para jogar, quer finalizar, quer chegar, o Cano ataca a bola e de cabeça abre o placar 1-0, assim, melhor impossível. E aí eu pensei, cara, e agora? Vai recuar pra caramba? Vai fazer aquele jogo de ataque contra a defesa? Eu não vou mentir para vocês, estava preocupado, mesmo com o gol inicial que foi maravilhoso. Mas o Fluminense teve postura desde o início. Não ficou lá atrás não, marcou alto. O zagueiro dando bote no meio-campo, os alas saindo para poder ajudar nesse bloco de marcação. Variavam uma marcação alta, uma marcação média. De vez em quando baixa, o que é normal, não dá para você marcar o tempo todo o calor que estava fazendo lá em Charlotte. A Internacional chega pela primeira vez numa bola aérea, do Mkhitaryan, ele domina num vacilo ali do Martinelli, ele ajeita o Di Marco, ala esquerdo italiano, solta a bomba e o Fábio pega. A Inter depois passou a ter mais bola, que era natural, mas o Fluminense não ficava recuado, não. Como eu falei, variava essa marcação média e alta. E essa marcação alta, muitas vezes, do Fluminense, obrigava a Inter a trocar passes entre os seus zagueiros. Via para lá, via para cá. Ficava aquele pêndulo ali o tempo todo. Tá maravilhoso. Fica ali até o tempo que quiser. A Inter tem um bom time, mas não é uma equipe construtora. E essa marcação alta dificultou muito o jogo da Inter. Ela ficou muito perdida pela forma como o Fluminense se comportava em campo.
Só que, quando o Fluminense recuperava perdão, quando o Fluminense recuperava a bola, ele se desfazia muito rápido, não conseguia reter e nem contra-atacar com velocidade. Esse era o meu receio. Falei, cara, vai ficar só o Ares ali contra 3, 4, 5 italianos. Isso aconteceu. O Fluminense precisava ficar mais com a bola, respirar com ela, né? Aquela história do você descansar com a posse da bola. Tava calor, mas não, devolvia rápido e novamente a posse da Inter que não incomodava. Chegava ali no muro, que era o nosso sistema de marcação, a Inter tinha que cruzar a bola na área quando conseguia. Então, assim, a nossa marcação, meias, né, meio-campistas e zagueiros funcionava, mas o time não tinha força ofensiva para chegar à frente. E tinha um pouco de dificuldade nessa bola longa, mas, de novo, não houve sofrimento. Até que aos 29, meus amigos, poderia ter saído o segundo gol. E faltou muito pouco, cara. Muito pouco. O Fluminense recuperou essa bola. No ataque, o Cano rolou para o Ares, que escolheu o canto. Uma bela finalização do colombiano. O goleiro espalma no rebote. Samuel Xavier de cara para o gol. Inteiraço na jogada, conseguiu perder. Não poderia. Estava muito inteiro no lance. A bola deve ter tocado naquele ossinho do pé, quando ele faz a chapa. E aí ela. E a bola passa muito perto, cara. A batida não foi errada, mas ela tocou um pouquinho naquele osso e desviou. Poderia ter sido o segundo gol do Fluminense, que seria inacreditável. Houve o segundo gol, né? Uma bela jogada que termina com a conclusão do Inácio. Infelizmente, ele estava um pentelésimo na frente, um pecado, né? O Fluminense, gente, fez um primeiro tempo de muita personalidade, né? Muita concentração. Apesar da escalação sugerir essa retranca, que não houve no primeiro tempo, o time estava muito bem posicionado, atento, os homens de meio fechando os espaços, o Bernal funcionando ali muito bem, o Inácio, depois vamos falar sobre o Inácio. E para mim, no primeiro tempo, o Ares, Thiago Silva, Inácio e Bernal se destacaram muito. E na segunda etapa, o Fluminense voltou com a mesma concentração, a mesma competitividade sem a bola. Mas quando tinha, passou a ficar muito pouco com ela. Só tinha o Ares de novo para puxar esse contra-ataque. O time estava mais retrancado, mais calor, o time estava mais cansado, como a Inter também estava, e essa posse da bola era perdida com muita facilidade. Aos 15, o Renato tirou o Martinelli e o Nonato, visivelmente cansados. O Nonato, então, já estava colocando os bofs para fora. E aí ele bota o Hércules e o Lima, cara. Quando eu vi o Lima, eu falei, não, Lima não tem outro. Pior que não tem, né? Para recompor nesse sistema de você ter volante. Mas a gente poderia ter feito o segundo gol ainda no corta-luz do Ganso e uma finalização inacreditavelmente maravilhosa do Ares. Ele toca a bola com veneno, ela fazendo a curva, né, com perigo danado, e o Sommer faz uma defesa incrível, né, e espalma. A Inter de Milão tinha posse, mas parecia morta em campo, né, não conseguia criar. O Fluminense, nesse ponto, muito melhor, muito mais inteiro fisicamente, que era natural, a gente está acostumado com o calor. Azar o deles. Depois o Renato tira o Cano, que já estava cansado para colocar o Everaldo para dar gás. E aí, gente, depois da entrada, especialmente do Lima, o Fluminense baixou demais suas linhas. E aí a Inter foi para a pressão. Aos 23, uma bola na área, o Divide, como é que é o nome dele? Aquele, o volantão deles lá, tem um nome esquisito lá, de vídeo, eu não sei como é que fala isso. O cara conseguiu chutar todo torto, perdeu de frente pro Fábio, ainda bem. Aí teve aos 29, o Di Marco, ele cobra uma falta perigosa pra caramba, à esquerda do Fábio, a bola passou muito perto. 34, a Inter para pressão, usando essa bola aérea, o Lautaro ficou em condições de finalizar, chutou em cima do Fábio. 36, o Fábio opera uma grande defesa, outra finalização do Lautaro. Um minuto depois, na trave do Lautaro, a Inter foi pro tudo ou nada, usando muito essa bola aérea, e o Fluminense não tava conseguindo jogar. Naquele momento ali, cara, era para furar a bola. E o Fluminense furou a bola. Não queria mais jogo, o que eu entendo é compreensível. Poderia ter sofrido um empate, poderia. Mas a gente tem um cara chamado Fábio, tivemos a trave, graças a Deus, e quem merece também precisa ter sorte. A sorte acompanha quem merece, muitas vezes. Num dos raros ataques do Fluminense, a bola sobra para o Lima, ele joga lá na arquibancada, Deus me livre. A pressão continuou, o juiz dá 7 de acréscimo, a minha mão gelada, de vocês imaginam. E no finalzinho, vem o alívio. Né? Num raro contra-ataque, a bola sobra para o Hércules, ele leva e chuta muito bem de pé esquerdo,
à esquerda do goleiro Sommer. A Inter ainda bota uma bola no travessão com o Luiz Henrique, brasileiro, e termina 2-0. Olha, foi uma partida muito emocionante, né? Sem dúvida, acho que a mais emocionante até aqui desse Mundial. Eu acho que o Palmeiras e Botafogo também achei um jogo mais chato. O de hoje foi uma emoção até o final. Mas o Fluminense voltou a exibir aquele nível altíssimo de concentração, competitividade, foco do jogo que vimos com o Borussia. E só assim iria conseguir eliminar um grande clube como a Inter de Milão. Era uma preocupação que eu tinha, e eu vinha comentando isso aqui com vocês. Depois do jogo com o Borussia, a gente baixa demais a intensidade contra o Ulsan, que a gente não vai bem, com medo danado do Mamelodi, com medo de tomar o gol. E o Fluminense hoje não teve medo, entendeu a proposta do jogo. Eu acho que mais do que a escalação, que eu estava com medo, eu acho que muitos de vocês também, tudo conspirou favoravelmente devido à postura corajosa do Fluminense. Você pode ter 3 zagueiros, 3 volantes e não ficar lá atrás. E o Fluminense não ficou em grande parte do jogo. Então, eu acho que isso que é importante. O Renato tem muito mérito nisso, claro, mas se os jogadores não executassem, vocês, estava todo mundo aqui execrando o Renato. Aí botou esse time aí, olha como é que os caras foram. Mas, na minha opinião, os atletas se superaram. E para ganhar da Inter de Milão, para ganhar do Bayern, para ganhar da Juventus, tem que se superar, tem que fazer um jogo quase perfeito. E o Fluminense voltou a fazer um jogo quase perfeito. Do ponto de vista defensivo. Então, o que fica para mim é isso. E a gente tinha condições de repetir o jogo do Borussia. A desconfiança era, será que aquele jogo do Borussia foi exceção? A regra é o que a gente viu contra o Mamelodi e o Ulsan? Porque se você pegar o jogo do Mamelodi e do Ulsan e comparar com vários outros que disputamos na temporada, no Brasileiro, na Sul-Americana, são jogos muito parecidos. Então parece que os jogadores do Fluminense, eles viram uma chave assim, tipo, ó, agora vai ser a nossa concentração elevadíssima. E aí quando pega uma equipe mais fraca, meio que dá uma relaxada. E eu falei isso aqui na época, é normal. Não deveria ser, mas acontece. O brasileiro é muito assim, ele pega um time mais fraco. O Bayern, cara, o Bayern contra o Flamengo foi isso. O Bayern sabia que era mais forte. E o Flamengo só teve alguns momentos porque o Bayern diminuiu o ritmo. Quando ele queria, ele acelerava o jogo. E aí fez 4, poderia ter feito 5. Não estou dizendo que o Fluminense faria isso com a Inter. Mas se não competisse, se não tivéssemos atuações muito acima da média como tivemos, o resultado não aconteceria.